Sim, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão? Ai, meu Deus, espera aí, que tem gente que está ainda assistindo aula de direito. Pelo amor de Deus, gente, sai dessa sala de direito. A aula de farmacologia está muito mais animada do que essas aulas de direito, esse negócio de... Para poder sair para novamente. Eu estou colocando aqui, compartilhando o link, mas não sei. Espera aí. Só um minutinho aqui para ver o que está acontecendo aqui com o pessoal do grupo. Certo. Vamos lá então, né? Então, pessoal, nessa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre os princípios da farmacocinética. Então, a gente vai entender o que é farmacocinética, que é um assunto, né, um contexto que está muito relacionado ao que nós já começamos a estudar nas outras disciplinas, nas outras aulas, né? Mas, para começar, antes de começar a falar mesmo do assunto da aula, alguns alunos perguntaram aqui no chat sobre exatamente essa questão da atividade que foi passada, né? Então, eu pedi para vocês que vocês fizessem uma pesquisa nas bulas de medicamento, exatamente para avaliar essa questão da forma farmacêutica e da via de administração. Essa atividade não é uma atividade que acabaria na aula passada, então vocês vão dar continuidade nessa aula e eu vou colocar a atividade para ser postada pelo portal, certo? Então, eu vou cadastrar no portal Dominus, porque o portal AVA, ele não está ainda, a gente não consegue ainda cadastrar as atividades. Então, eu vou deixar lá cadastrado para que vocês, quando terminarem de fazer a atividade, consigam postar essa atividade, certo? O Pro? Sim. A minha líder falou que numa reunião que ela teve com a coordenadora e disse que os professores foram orientados a não postar nada no AVA, que o AVA era só para as aulas mesmo e que era para postar slide e atividade tudo no Dominus, porque se postasse no AVA iria ficar muito pesado. Pois é, não, semestre passado a gente postou tudo no Dominus, só que no início do semestre foi orientado que a gente postasse tudo no AVA, para que antes do semestre começar, para que vocês não precisassem ficar acessando dois portais. Só que eu acho que como a gente começou a usar o AVA de novo, né, postando, inclusive minhas aulas eu postei no AVA por isso, porque foi a orientação da faculdade. Não coloquei no Dominus, porque a orientação foi postar no AVA, mas eu acho que deu algum problema e a gente não conseguiu habilitar, então, para postar as atividades. Por isso, como o Dominus é um portal que a gente já utiliza, vocês já sabem utilizar, foi orientado que a gente comece agora a postar as atividades pelo Dominus, certo? Então, eu vou começar a deixar tudo lá cadastrado para que vocês já consigam ir adiantando as atividades. Sim, pode falar, Isa. É porque eu estou com um problema no portal do AVA, porque o meu ainda não atualizou para a disciplina da noite, só o Dominus que está com a disciplina da noite, o AVA está com a disciplina da tarde, entendeu? Entendi. Então, mas assim, eu vou colocar um prazo de pelo menos uns 15 dias da atividade, para que daqui que você consiga regularizar essa situação, certo? Certo, obrigada. Pessoal, Oi, Pro, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e a senhora? Tudo bem. Em relação às atividades que a senhora vai passar, quem não tem computador nem notebook, é porque eu passo no caderno e posso colocar para PDF e enviar para a senhora? Pode sim. Você tira uma foto nítida, né? Desde que dê pra gente ter uma clareza, não teria problema não. Certo? Certo, obrigada. Até porque as atividades que eu vou passar são atividades, né, da AV1 são atividades simples, né? A AV2 é que vai entrar o projeto integrador, que vocês já sabem, né? Vocês já desenvolveram um projeto semestre passado. E o nosso projeto dessa disciplina é o desenvolvimento, né, de um manual de cuidados
para pacientes idosos, né? Então, a gente vai falar cuidados, por exemplo, cuidados relacionados à depressão, cuidados relacionados à fibromialgia, a dores lombares, então, e assim por diante. Então, a gente vai, obviamente, cada grupo vai ter um tema, mas eu já expliquei isso na primeira aula, né? Então, tá lá gravado, quando vocês forem reassistir, mas eu vou retomar daqui a 2 semanas, que a gente vai falar sobre farmacocinética do idoso, farmacologia do idoso. Então, nessa aula, a gente, de fato, vai falar, vai aprofundar esse tema, né? Qual a importância da farmacologia e como vocês, profissionais de saúde, poderão atuar, né, com pacientes idosos, né, interferindo e auxiliando os pacientes na escolha da farmacoterapia, avaliando a farmacoterapia desses pacientes. Então, esse projeto ele é um projeto exatamente que visa para que vocês comecem a enxergar os impactos do uso do medicamento na prática clínica de vocês. Mas eu não vou começar, né, começar a falar muito dele, senão eu não vou dar a aula de hoje, certo? Mas eu vou gravar, vou deixar tudo bonitinho. E aí, daqui a 2 semanas, a gente vai ter uma aula só para a gente falar do que é a farmacologia do idoso e para falar, de fato, do que é o projeto integrador, para que vocês comecem a se organizar, para que escolham os temas, né, para que a gente comece a se dividir, já que a AV2 a gente não vai ter avaliação. A avaliação do AV2 vai ser exatamente o desenvolvimento desse projeto, certo? Podemos começar, então? Parece que está tudo ok agora. O pessoal que estava lá querendo assistir a aula do direito desistiu, né? Estamos todos aqui agora a falar de farmacologia, que é um assunto muito mais bonito, né? Um assunto da nossa vida e que está diretamente relacionado ao que acontece muitas vezes no nosso organismo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que 100% aqui dessa sala utiliza medicamento, né? Vocês podem até não ter utilizado nenhum medicamento hoje, mas provavelmente esse mês vocês utilizaram algum medicamento ou algum fitoterápico ou alguma substância que tem efeito biológico, né? Um nutracêutico, um dermocosmético. Então, o que significa tudo isso, né? O que essas drogas, que quando eu falo de drogas, obviamente, englobando também os medicamentos, né? Porque droga é um conceito muito mais abrangente. O que essas drogas influem no nosso organismo? Como elas, de fato, né, modificam o nosso humor, como elas, de fato, modificam a nossa disposição, ou, né, auxilia, por exemplo, na queda do cabelo, reduz a queda do cabelo, deixa a nossa pele rejuvenescida, né? Então, são tantos efeitos que o medicamento pode causar no nosso organismo, mas, para que tudo isso aconteça, existem vários processos, né, que vão acontecer para que o medicamento chegue até o seu local de ação. E esses processos que vão acontecer até o medicamento chegar ao seu local de ação e que depois ele vai precisar passar por outros processos para sair do seu organismo, é o que a gente conhece como farmacocinética, né? Então, a farmacocinética é uma área da farmacologia que visa exatamente estudar como o medicamento ele é absorvido, como ele vai se distribuir no nosso organismo, como ele vai ser modificado para poder ser excretado, né? Já pensou se nós tomássemos o medicamento e ele não saísse mais do nosso organismo? Então tudo isso está relacionado diretamente com a farmacocinética, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, é o tema do nosso programa da TV UNEF Fan de hoje. Então, no roteiro da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os aspectos gerais da farmacocinética, sobre absorção, sobre distribuição, metabolismo, vias de excreção e quais são os fatores que podem influenciar na farmacocinética, né? Então, antes de começar a aula, eu queria perguntar para vocês: será que esses processos de absorção, distribuição, metabolismo, eles são iguais em todos os indivíduos? Será que todos os indivíduos absorvem o medicamento na mesma velocidade? Será que todos os indivíduos irão metabolizar os medicamentos na mesma velocidade? Será que a distribuição de um medicamento em um paciente obeso com um paciente desnutrido vai ser a mesma coisa? Eu sei que tem muita gente de enfermagem aqui e deve estar se perguntando: e como é que eu faço para calcular a dose de um medicamento? Né? Então, muitas vezes a gente precisa calcular a dose do medicamento de acordo com a superfície corpórea, né? Por que isso é preciso?
porque o volume e distribuição de um tipo de paciente é diferente para outro paciente, né? Então, como Paloma colocou aqui, não. Vai variar de acordo exatamente o organismo, né? A cada paciente. O paciente jovem normalmente tem um metabolismo muito mais rápido do que um paciente idoso, né? Então, exatamente compreender quais são os impactos do uso do medicamento, né? O que cada perfil, que cada paciente precisa para utilizar esses medicamentos é o que a gente vai fazer hoje nessa aula, certo? Então, primeiro a gente precisa entender um pouco dos aspectos gerais, né? Então, o que significa o uso do medicamento, né? E o que são esses conceitos de farmacocinética. Então, primeiro, como eu havia dito para vocês, a farmacologia ela tem duas principais áreas, que é uma nós vamos ver na aula de hoje e a outra área a gente vai ver na nossa próxima aula. A farmacocinética ela é a área da farmacologia que estuda o que o organismo faz com o fármaco, né? Então, nós observamos aqui. Ou seja, como o organismo vai processar esse processo de absorção, como o organismo vai fazer com que o medicamento seja distribuído, seja metabolizado e seja excretado. Então, na farmacocinética, nada mais é do que o movimento do fármaco no organismo, né? Então, como esse fármaco é absorvido, distribuído, metabolizado para ser eliminado ou excretado. Já na farmacodinâmica, é a área da farmacologia que estuda o que o fármaco provoca no organismo. Ou seja, como esse medicamento ou droga é capaz de modificar uma função existente. Então, o primeiro conceito, né, que muitas vezes as pessoas são iludidas por não entender farmacologia, então eu espero que nenhum de vocês mais sejam iludidos depois dessa disciplina, comprando um produto que promete uma coisa que não pode cumprir, né? Por quê? Porque a gente não entende como o medicamento atua. Muitas pessoas não entendem, certo? Então, vamos parar aí de tomar colágeno, achando que o colágeno vai rejuvenescer, tá? Ó, contei para vocês, ó, mas agora, segredo nosso aqui da disciplina. Por quê? Porque cada medicamento atua de uma forma, ele precisa ter um mecanismo para justificar o efeito, né? Então, eu tenho que ter algo que justifica o efeito daquele medicamento, para a gente não jogar nosso dinheiro fora, né? Como muita gente aí que toma 1 grama de vitamina C, mas o nosso organismo não é capaz de absorver 1 grama, né? Então, o nosso organismo só absorve 36 miligramas. E o resto, acontece o quê? Vai pro vaso sanitário, né? Vai embora na nossa urina. Então, você paga por 1 grama, mas o seu organismo não é capaz de absorver 1 grama. Então, muitas vezes a gente acaba usando produtos por influência da mídia, mas porque a gente não entende como é que o medicamento atua no nosso organismo. Então, a área que estuda exatamente como o medicamento atua no nosso organismo é conhecida como farmacodinâmica, né? Ou seja, é o mecanismo de ação. É onde o fármaco vai atuar, qual é o receptor, qual é o local, qual é o tipo de célula que o fármaco vai chegar lá e modificar uma função, né? Então, por exemplo, para entender como esses medicamentos atuam, a gente precisa saber o que ele vai fazer na célula, porque ele não vai criar uma coisa que não existe, né? O medicamento, antigamente, se pensava muito isso em fórmulas mágicas, né? Achava que tinha uma fórmula mágica e que aquela fórmula mágica era capaz, né, de trazer um efeito, muitas vezes, fantasioso do medicamento. Mas não é isso que acontece, né? Então, normalmente, o medicamento ele vai modular uma função existente, ou bloqueando, ou estimulando. Então, por exemplo, os medicamentos que são sedativos, né? O que eles fazem? Eles vão bloquear o processo de neurotransmissão, para exatamente evitar que esse processo aconteça e a pessoa acaba adormecendo, né? Acaba ficando com efeito de sedação. E o que um estimulante do sistema nervoso central faz? Aumenta o processo de neurotransmissão. Então, ele vai potencializar esse efeito de neurotransmissão e a pessoa vai estar em estado de êxtase ou alerta. Então, mas ele não pode modificar uma função existente. Então, eu preciso saber, eu preciso ter uma célula alvo
para que aquele medicamento se ligue e desencadeie aquele determinado efeito. Então, por isso que a farmacologia é dividida nessas duas áreas. Porque primeiro eu preciso saber o que o medicamento precisa para ser absorvido, distribuído, metabolizado, excretado, e depois eu preciso saber como é que ele vai atuar no seu local de ação, né? Qual o efeito que ele vai provocar, que pode ser tanto um efeito farmacológico, como também um efeito de toxicidade, como o que acontece muitas vezes com o uso de drogas abusivas, ou quando a dose do medicamento não é calculada da forma adequada, né? Então, muitas vezes, o paciente ele pode ter uma intoxicação causada por um medicamento por conta de uma sobredose, né? Uma dose além do que ele precisava. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, do que seria a farmacocinética e a farmacodinâmica. Eu acredito aqui que muitos de vocês já utilizaram o diclofenaco, né? Uma droga muito utilizada, é um anti-inflamatório, né? Para quem é jogador, pessoal de educação física, né? Os alunos, né? Gostam muito de utilizar uma pomada de diclofenaco ou um gel spray de diclofenaco, que dizem que é bom para dores lombares, né? Quando você pratica alguma atividade física. Quando você pratica alguma atividade física e sente dor muscular, né? Então, provavelmente vocês já devem conhecer, já devem ter utilizado. E aqui eu trouxe o que acontece, né? Então, o que seria a farmacodinâmica do diclofenaco e o que seria a farmacocinética do diclofenaco. Eu vou só terminar isso aqui, depois eu passo a palavra para a Paula e para quem mais quiser falar, certo? Então, a gente observa que na farmacodinâmica é o que o diclofenaco vai fazer no nosso organismo para bloquear aquele processo doloroso, né, que está relacionado à dor muscular. Então, ele inibe uma enzima que é chamada de ciclooxigenase. E isso faz com que ele diminua a produção da prostaglandina, que é a substância causadora da inflamação. Mas o que é a farmacocinética? Ele vai estudar se esse comprimido que o paciente tomou, esse gel ou essa pomada, se ela tem uma boa desintegração para ter uma boa absorção, para saber se ela vai se distribuir adequadamente para chegar até o tecido lesionado, como é que ele vai ser metabolizado, excretado, né? E em quanto tempo esse paciente vai precisar de uma nova dose. Então, isso é estudado pela farmacocinética. Ok. Alguém não está conseguindo ver os slides ou está todo mundo conseguindo ver os slides? É isso que eu ia falar, pronto. Tinha alunos colocando aqui no chat que não estavam conseguindo ver o slide. Só que eu não sei se eles não sabem que a senhora, quando compartilha a tela, não vê o chat. Não, eu tô conseguindo ver que eu uso duas telas. Eu uso a tela do computador. Eu tenho uma tela extra que está conectada no computador. Mas eu não tinha visto esse comentário. Agora, o que eu recomendo, para quem não está conseguindo ver os slides, é sair e entrar de novo. Porque não tem nenhuma justificativa. Certo? Se for uma questão de internet, vocês acharem melhor que eu desligue a câmera também, eu também posso fazer isso. Né? Não, pronto, eu fiz o site. Já voltou? Vocês já estão conseguindo ver direitinho? Agora eu estou conseguindo ver. Eu fiz o que a senhora falou. Eu saí e retornei para a sala. Aí eu consegui visualizar. Normalmente, quando acontece algum problema, é relacionado exatamente, né, alguma interferência, alguma conexão que foi feita, né? Isso é o que eu fiz também, já várias vezes, sair, entrar de novo e conseguir me conectar, certo? Pronto. Boa noite. Boa noite. Essa aula é pelo portal da FAM ou da UNEF? Essa aula é pelo portal eu abri pelo portal da UNEF. Por isso que eu não visualizei aqui na FAM, tá bom. Isso, eu vou sempre abrir pelo portal da UNEF, né? Mas exatamente para não ter essa confusão, mas eu vou falar com você, por isso que eu não tenho como não compartilhar. Porque se eu gero um link na UNEF, gero um link na FAM, isso vai gerar uma confusão, né?
Então, porque vai abrir 2 turmas. Agora, eu só consigo abrir o portal da UNEF pelo celular, porque eu tenho um link aqui. Agora, pelo computador, eu não consigo, não. Mas você pode, com o link da aula, você consegue assistir a aula mesmo não tendo o portal. Qualquer pessoa que tiver esse link, ele consegue entrar na sala, entendeu? Entendi, beleza. Valeu. Certo? Tá ok. Aqui, respondendo a pergunta de Luana. No caso, a farmacocinética é um detalhamento da farmacodinâmica? Não. São áreas diferentes, Luana. A farmacocinética estuda o que o fármaco faz no organismo, né? Ou seja, o que ele precisa. A farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco, tá? Ou seja, como é que o fármaco vai ser absorvido, como é que o fármaco vai ser metabolizado, né? Ou seja, é o caminho que o fármaco percorre no organismo. Isso é a farmacocinética, que são as etapas que nós iremos ver hoje. Já a farmacodinâmica me diz onde o fármaco atua para desenvolver aquele efeito, né? Ou seja, ele estuda o mecanismo de ação. Após utilizar um medicamento, esse medicamento ele vai ter algum efeito. E esse efeito é causado por quê? Porque o medicamento chega até o sistema nervoso central e lá no sistema nervoso central ele bloqueia uma neurotransmissão ou ele potencializa uma neurotransmissão. Então, basicamente, são 2 áreas diferentes. A farmacocinética é o movimento do fármaco no organismo e a farmacodinâmica estuda o mecanismo de ação. É onde o fármaco vai se ligar para desenvolver um determinado efeito. Mário, quer fazer alguma pergunta? Oi, Pro, boa noite. Boa noite. Da ciclooxigenase, ela é o quê? Ela é uma enzima. A gente não vai falar dela agora, a gente só vai falar dela mais profundamente na V2, é só um exemplo. Então, é o local, é essa enzima que o diclofenaco inibe, certo? Então, é lá que o diclofenaco inibe e, devido a essa inibição, eu não tenho um processo doloroso, porque essa enzima ela está relacionada com a produção de uma substância, que é a tal da prostaglandina, que causa um processo doloroso no músculo. Não só no músculo, né? Mas onde ela é produzida causa dor. Né? Então, por isso que o diclofenaco, assim como tantos outros anti-inflamatórios, inibem a produção dessa substância, que é a prostaglandina. E como consequência disso, a gente tem redução desse processo doloroso. Certo? Respondendo a pergunta de Isabela, eu vou sim disponibilizar as aulas gravadas e os slides até a prova, até a V1, até o final da V1, eu já coloquei no portal AVA, certo? Porque, como eu justifiquei no início da aula, a gente foi orientado a deixar os materiais todos postados no portal AVA. Comprou? Oi. Boa noite. Boa noite. Até você pode explicar a atividade lá no grupo para quem entrou hoje? Pronto, eu explico sim. Mas é porque eu vou retomar ela agora no final da aula, tá? Tá certo. Obrigada. Nada. Então, né, a farmacocinética estuda o movimento da droga através do organismo. Né? O estudo que ou seja, né, estuda o que o organismo faz com o fármaco. Esses processos, né, que vão acontecer com o medicamento após ele ser utilizado, nada mais são do que 4 processos, que é o processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Né? Determinam, portanto, a rapidez e quanto tempo o fármaco aparecerá no seu tecido-alvo, né? Ou seja, cada medicamento ele vai demorar de forma diferente para ser absorvido, para ser metabolizado. E por isso, muitas vezes, que tem pessoas, né, que um medicamento, às vezes, ele é melhor que outro. Por exemplo, eu tenho vários medicamentos que são utilizados para dor. Só que alguns são melhores do que outros. E por que isso acontece? Já que todos eles atuam da mesma forma, inibem a mesma substância que causa dor. Porque a farmacocinética é diferente. Né? Então, muitas vezes, a mudança desse perfil de absorção, de distribuição, metabolização, é o que faz com que o medicamento tenha, muitas vezes, uma resposta mais eficiente
ou menos eficiente para tratar aquela determinada doença ou patologia. Então, né, demonstrando o que acontece, né, simulando o que acontece no processo, né, quando nós utilizamos um medicamento. Quando eu utilizo, né, um medicamento, eu tenho um fármaco que é administrado. Esse fármaco, né, até ele chegar na corrente sanguínea, é o que nós conhecemos como absorção, né? Então, o que é absorção? É a passagem do fármaco do local de administração até a corrente sanguínea, né? Então, essa passagem, todo o processo que o fármaco vai ter que enfrentar para chegar na corrente sanguínea é o que a gente chama de absorção. Tem medicamentos que são rapidamente absorvidos e tem medicamentos, muitas vezes, que não conseguem ser absorvidos, né? Que eu preciso modificar a estrutura química dele para que ele consiga atravessar todas as membranas celulares que nós temos para que ele chegue, então, na corrente sanguínea, certo? Então, estudar o que acontece, né, do local de absorção até a corrente sanguínea é o processo de absorção. Mas não basta chegar na corrente sanguínea. Quando o fármaco chega na corrente sanguínea, ele vai passar por todos os tecidos. Então, muitas vezes, né, no imaginário popular, um medicamento, as pessoas acham que o medicamento ele vai direto ao seu local de ação, como se fosse um soldadinho que soubesse o local que ele vai atuar. E isso não acontece, né? O medicamento ele vai se distribuir por todos os tecidos. E por isso que muitos medicamentos causam efeitos colaterais inimagináveis, né? Por exemplo, existem medicamentos para tratar a pressão arterial que causa tosse. Alguém, em sã consciência, iria imaginar que a pessoa tomou um remédio para pressão e teve tosse por causa disso? Né? Teoricamente, não faz nenhum sentido. Mas por que isso acontece? Porque o medicamento ele vai se distribuir por todo o organismo. Então, principalmente para os órgãos que têm um maior aporte sanguíneo, como, por exemplo, o fígado, o rim, né, os pulmões. Então, esse medicamento ele vai se distribuir, ele não vai ficar concentrado só no local onde ele vai atuar naquelas células, causando aquele efeito que a gente imagina. Então, exatamente esse processo de distribuição, o quanto que esse medicamento ele vai se distribuir, e é o que nós conhecemos como distribuição, né? Que é a passagem do fármaco do sangue, né, da corrente sanguínea, até os tecidos, né? Então, essa passagem é o que nós chamamos de distribuição. E aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, e que o processo de distribuição ele é muito diferente de indivíduo para indivíduo, né? Então, como eu disse, se o indivíduo ele estiver desnutrido, ele vai ter um volume de distribuição do medicamento diferente de um paciente obeso, né? Então, muitas vezes, por isso que a gente precisa calcular a dose ideal para aquele paciente. Aí, Luana aqui já colocou uma pergunta, né? Esse processo também implica no tempo de repor a substância no organismo, né? Por exemplo, de 8 em 8 horas, de 12 em 12. Também, mas a gente vai falar um pouco mais. Isso tem um outro motivo, que é chamado de meia-vida, né? Que está relacionado ao próximo processo, que é o processo de metabolização, né? Então, a distribuição ela é importante para determinar um intervalo posológico, como a Luana colocou, de 8 em 8, de 12 em 12. Mas depois de se distribuir, o fármaco ele vai para o fígado, né? E o fígado ele funciona como uma usina, né? Então ele está funcionando ali como uma indústria, uma usina, e todas as substâncias que chegam nele, ele vai passar pelas células, né? E essas células, elas muitas vezes elas modificam a estrutura química, né? Então no fígado ocorrem reações químicas que muitas vezes levam ao fim da atividade biológica do medicamento, né? E isso é um processo que é ótimo, porque se isso não acontecesse, os medicamentos não sairiam da nossa corrente sanguínea, né? Então, esse processo de transformação do medicamento, ele demora um tempo, né? Então, cada medicamento vai ter um tempo de metabolismo. Tem medicamentos que vão ser metabolizados rapidamente, né? Como, por exemplo, tem a morfina, que eu acredito que todo estudante de enfermagem sabe o que é, o pessoal de educação física, pessoal de fisioterapia,
é um medicamento que é utilizado para dores fortíssimas, né? Dores muito fortes. E a morfina, ela tem uma meia-vida muito curta. A meia-vida dela é de 4 horas. O que é a meia-vida? É exatamente o tempo que ela leva para cair metade da sua concentração. Então, o que acontece? Você acaba tendo que utilizar um medicamento para inibir a dor de 4 em 4 horas. Isso aumenta muito o potencial de dependência, né? Então, respondendo a pergunta aqui de Lucélia, quando uma pessoa está internada e ela toma várias medicações, né? Por isso que alguns pacientes não reagem bem a algum tipo de medicações, sim. E aí, Lucélia, só uma curiosidade, você é de enfermagem? Porque essa pergunta... Não, professora, eu sou de educação física, mas aconteceu comigo. Eu fui hospitalizada. Que ótimo. Eu tomei a morfina. Que ótimo não, né? Que ruim, mas assim, é só para saber o contexto que veio da pergunta. Eu tomei a morfina e, assim, eu tive reações com outras medicações. Porque, como a senhora falou, a morfina, ela tem o tempo dela, né? Uhum. De atuação. Então, eu tive esse problema. Aí eu tive várias reações. Então, dias e dias ficavam trocando as medicações. Eu tomava medicação a noite toda. Entendi. Provavelmente, né, o que acontece quando você está hospitalizado e utiliza muitos medicamentos ao mesmo tempo, é você ter alguma interação medicamentosa, né? Então, e isso pode afetar... Oi? Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto. Então, provavelmente, Lucélia, ela pode ter tido uma interação medicamentosa, né? Ou seja, quando um medicamento interage com o outro, né, no nosso organismo, isso pode, inclusive, modificar o processo de absorção, de distribuição e de metabolização dos medicamentos, certo? Então, provavelmente, quando você tem, eu perguntei se você era de enfermagem, porque eu imaginei que isso poderia ser alguma prática, né? Mas, de fato, aconteceu com você. Então, já pegando um pouco o que Lucélia falou, né, que essa questão da hospitalização, então é muito importante a gente estar atento a essa questão dos medicamentos e pacientes que estão hospitalizados, e eu falo agora o pessoal de educação física, falo o pessoal de fisioterapia, falo para o pessoal, né, obviamente de enfermagem e de outros cursos, que quando um paciente ele está hospitalizado, efeitos colaterais, né, podem surgir com a maior prevalência do que em outras situações, exatamente pelo exemplo que a Lucélia citou, porque existe a utilização de vários fármacos concomitantes, né, e isso pode afetar diretamente, por exemplo, a capacidade respiratória desse paciente, né, como a gente observa com o uso de vários sedativos, com o uso de vários anestésicos, e daí a necessidade desse paciente ser acompanhado por vários profissionais ao mesmo tempo. E esses profissionais estarem atentos a esses efeitos, né? Porque se você observa que o paciente, por exemplo, perdeu uma força de contração muscular, que o paciente muitas vezes, né, você vai propor para ele fazer um determinado exercício e ele não consegue fazer, isso pode ser um indício de algum efeito colateral do medicamento que ele começou a utilizar. Então, respondendo aqui a pergunta de Maurício, é possível um mesmo fármaco ter tempo de metabolização diferente de um indivíduo em um mesmo indivíduo? Normalmente, né, se é o mesmo fármaco e o mesmo indivíduo, provavelmente vai ser igual, a não ser que ele já esteja tomando um medicamento que possa alterar, certo? Então, eu posso ter uma interação medicamentosa porque um medicamento modifica o metabolismo do outro. Mas se eu tenho um indivíduo que tomou um medicamento agora e depois tomou de novo e não ocorreu nada diferente, né? Esse paciente não mudou em nada no seu estado de saúde, então teoricamente ele vai ter o mesmo tempo de metabolização. Basicamente, todos os indivíduos, né? Como acredito que a maioria aqui da turma, que não tem nenhum problema crônico de saúde, que não é um paciente que tem alguma comorbidade, né, alguma doença, a gente vai ter uma taxa de metabolização muito próxima. Por isso que as doses são, na maioria calculada, né, são utilizadas para a maioria da população.
senão a gente vai precisar manipular medicamento sempre, né? Então, assim, são alguns medicamentos que vão necessitar ajuste posológico de acordo às variações, né, de idade, de peso, de massa corpórea. Mas, então, o que acontece? Mas isso pode mudar para uma criança, para um idoso. Então, a gente tem que estar atento porque ele pode cursar com algum efeito colateral e muitas vezes isso agravar a situação de saúde do paciente e podendo levar até o paciente a óbito. Então, tudo que a gente está falando aqui tem uma relação direta com o que a gente tem discutido, né, nos últimos anos, com a segurança do paciente, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né, mas é uma das campanhas da Organização Mundial da Saúde, é a segurança do paciente em uso de medicamento, né, a segurança do paciente hospitalizado, a segurança do paciente em procedimentos cirúrgicos. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, né, quando é um paciente que está em uma unidade hospitalar, demanda de muitos cuidados, né? Então a gente precisa estar atento à saúde do paciente para que esse paciente muitas vezes não utilize um medicamento que ele não deveria usar, que não era o mais adequado para ele, e isso possa agravar a situação de saúde desse paciente. Certo? E, por fim, eu vou ter o último processo da farmacocinética, que é o processo de excreção, ou seja, é o fim, né? Então, quando o fármaco ele é metabolizado, ele vai mudar a estrutura química dele e isso vai fazer com que ele não consiga mais ser reabsorvido para os tecidos. Então, ele vai para a corrente sanguínea e quando ele vai para a corrente sanguínea, quando ele passar pelo tecido renal, o tecido renal ele tem uma cápsula, né? A gente tem os néfros, e essa cápsula a gente tem uma alta permeabilidade das substâncias, né? Então as substâncias passam por ali e essa substância acaba sendo excretada, eliminada no nosso organismo. Então é a partir desse processo de excreção e que o fármaco, né, ou os metabólitos, né, porque não é mais a mesma estrutura química, é uma estrutura modificada, vai ser eliminado principalmente pela urina, mas também pode ser eliminado nas fezes, ou no suor, né, ou de diferentes formas, porque por isso que, às vezes, quando a gente utiliza um medicamento, o nosso hálito pode ficar diferente, o suor pode ficar diferente, né, tem alguns medicamentos, alguns antibióticos são muito fortes, que a gente transpira, né, às vezes até o tecido ou o lençol do paciente pode ficar um pouco amarelado, porque parte desse medicamento também está sendo excretado pelo suor. Mas essas vias não são as vias convencionais. A principal via de eliminação dos medicamentos é a via urinária. Também pode modificar o cheiro, pode modificar a cor, né? Sim. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá sendo gravada? Tá sendo gravada, sim. Obrigada. Nada. E por que é importante, né? Então, estudar a farmacocinética? O que a farmacocinética vai ser importante para mim, profissional de saúde, dentro da minha prática profissional? Então, a farmacocinética, ela estuda matematicamente as variações no tempo dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação das drogas, né? Então, ela permite uma melhor via de administração do medicamento, uma melhor forma farmacêutica para cada tipo de medicamento, entender qual é o intervalo, né, posológico que deve ser administrado aquele medicamento e qual a dose adequada em cada situação, como, por exemplo, um paciente que tem insuficiência renal, um paciente que tem insuficiência cardíaca, um paciente idoso, uma criança, né? Então, já para que a gente consiga muitas vezes entender aqui como esse processo farmacocinético vai estar voltado à minha profissão, tem alguém de nutrição aqui nessa sala? Tenho. Tem? Pronto, então, para falar de nutrição, enfermagem, odontologia, a gente sabe que são profissionais que vão estar diretamente prescrevendo para os pacientes, né? Então,
vocês estarão... É importante a gente entender que eu preciso entender qual é a dose correta daquele medicamento e de quanto em quanto tempo eu vou prescrever aquele medicamento para o paciente. E o pessoal de fisioterapia, o pessoal de educação física, esses medicamentos vão interferir na força de contração muscular e muitas vezes na disposição em realizar determinadas atividades. Então, não é porque a gente não vai prescrever diretamente, né, esses medicamentos para o paciente e que esses medicamentos não vão interferir. Tanto interferem que muitos medicamentos são proibidos na prática de atividade física, né? Exatamente porque pode dar uma vantagem ou não, né? Ou prejudicar o desempenho físico, né? Então, a gente observa que essas situações, elas são contidas no nosso cotidiano, mas que também vão interferir na nossa prática profissional, né? Muitas vezes, alguns medicamentos que os pacientes precisam utilizar, né, é recomendado que a prática de atividade física seja realizada em um horário ou uma consulta de fisioterapia seja realizada em horário oposto à utilização do medicamento. Exatamente porque naquele turno que você utilizou o medicamento, as concentrações estarão maiores, né, e provavelmente a força de contração muscular ela vai estar afetada, e se o paciente insistir em fazer uma atividade física ali, ele pode ter uma lesão, né? Então, por isso é importante a gente entender que esses processos, né, a utilização dos medicamentos, quando nós formos realizar uma anamnésia com esses pacientes, eu preciso entender o que ele está utilizando, né? E saber se aquele medicamento pode interferir ou não na minha conduta terapêutica que eu vou propor para aquele paciente, né? Então, esses medicamentos eles vão estar diretamente relacionados à nossa prática profissional. Então, o primeiro processo da farmacocinética que a gente vai estudar hoje é o processo de absorção. E o que é absorção, né? Então, a absorção é o processo que vai estudar a passagem do fármaco do local de administração para a corrente sanguínea. Então, esse processo, né, que o medicamento, essa capacidade que o medicamento precisa ter para atravessar todas as membranas que compõem o epitélio vascular, é estudado pelo processo de absorção, né? Então, esse processo de absorção ele vai ser diferente para cada medicamento. Por quê? Porque o medicamento, para ele conseguir ser absorvido, ele precisa passar por essas membranas e, a depender da estrutura química que ele tem, ele não consegue atravessar, né? Então, por exemplo, é o que acontece no caso do colágeno, né? O colágeno é uma proteína, né? E o que é uma proteína? A proteína é uma estrutura enorme formada por vários tipos de aminoácidos. Então, esses aminoácidos em si, né, eles se conectam entre si, formando uma estrutura tridimensional, que é uma proteína, que é o caso do colágeno. Então, quando eu tomo aquele chacezinho de colágeno, o que acontece? Eu estou tomando aquela proteína, mas essa proteína ela vai conseguir, que é uma estrutura enorme, ela vai conseguir passar por uma membrana celular? Não, né? Então, o que vai acontecer? Na minha mucosa intestinal, eu tenho enzimas que degradam proteína. E ela vai degradar o colágeno em aminoácidos. Esses aminoácidos, como são estruturas menores, eles irão conseguir ser absorvidos. Mas e aí, quando chegar na corrente sanguínea, vai se transformar em colágeno de novo? Não tem essa varinha mágica para determinar o que vai acontecer com os aminoácidos que você utilizou do colágeno. Então, isso significa dizer que, se vocês utilizarem um colágeno, ou se vocês tomarem uma cápsula de albumina, ou de BCAA, ou comer um peito de frango ou um ovo frito, cozido, você vai ter no seu organismo disposto aminoácidos. Então, independente da origem desse aminoácido, esses aminoácidos eles vão ser encaminhados para a síntese do que você precisa naquele momento, do que seu organismo entende que precisa. Se é síntese de tecido muscular, se é síntese, né, se vai ser utilizado para outra finalidade, como a construção de uma proteína de membrana, né, uma regeneração celular,
vai ser de acordo ao que o seu organismo entende que é aquela necessidade. E não significa que aquele colágeno que você utilizou, que ele vai para a sua pele e vai evitar que você envelheça. Certo? Quem queria falar? Eu, Lécio. Nesse caso do colágeno, inclusive, quando o pessoal utiliza, como a senhora falou, né, ele vai suprir as necessidades do seu corpo. Então, muita gente compra achando que a pele vai ficar bonita, sendo que tem coisas mais importantes, né, que o corpo tem para suprir com esse colágeno. Por exemplo, as articulações. Exato, né? Tem a glutamina também, que é muito utilizado para articulações, mas ela não garante que a glutamina ela vai regenerar suas articulações. Mas já que ela é uma das substâncias que compõe o nosso líquido sinovial, se entende que possa ser que se você utilizá-la, você vai favorecer esse processo, né? E inibir o processo inflamatório que acontece muitas vezes nas inflamações, dada a sobrecarga. Então, esse processo de absorção, ele é extremamente importante, né, para os medicamentos e para os suplementos também. Por isso que existe muitas vezes, né, diferença de um preço de um suplemento para outro, né, e aí se justifica porque se fala que não, esse suplemento aqui, ele é mais purificado, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né, então isso significa o quê? Que a concentração, né, de proteínas está maior em um do que em outro, né? Então, isso justifica, obviamente, esse processo de absorção, né? Como a colega colocou aqui, proteínas isoladas, né? Ou aminoácidos isolados. Isso teoricamente vai favorecer porque o processo de absorção vai ser mais rápido, né? Se eu tenho um aminoácido puro ou se eu tenho uma proteína que o meu organismo vai, então, degradar aquela proteína. A justificativa seria exatamente do processo de absorção. Então, o que acontece, né? Para se ter um processo de absorção, só um minutinho aqui. Para que tudo isso aconteça, né, todo esse processo de absorção, essa droga ela tem que atravessar várias membranas, né? Então, essas membranas celulares, elas irão ter um processo de seleção, né? Então, ela vai selecionar o que vai ser absorvido. E as substâncias que serão mais absorvidas são aquelas substâncias que têm a maior afinidade pelas células, né? E o que nós somos compostos, né? O que compõe majoritariamente as nossas células? São as membranas. E essas membranas, elas têm característica que elas são formadas por fosfolipídios, né? Então, quando eu digo que a membrana celular é uma membrana bicamada de lipídio, né? Como a gente consegue observar aqui, o que significa isso? Significa que eu tenho uma estrutura de um lipídio, de um óleo, né? Que reveste aquela célula e que faz com que aquela célula ela se diferencie, né, do meio intracelular para o meio extracelular. Se eu digo que a estrutura que limita a minha célula é um fosfolipídio, o que vai acontecer? Quem são as substâncias que vão conseguir atravessar essas membranas? São as substâncias que têm característica também mais lipossolúvel, ou seja, mais solúvel em lipídio. Provavelmente vocês devem já ter visto que água não se mistura com óleo, né? Por quê? Porque a água ela tem a característica polar e o óleo é apolar, né? Então a nossa membrana celular ela vai ter a maior afinidade para absorver substâncias oleosas, né? Então por isso muitas vezes que os hormônios, como por exemplo, existe um creme, né? Um creme ou óleozinho com testosterona, que testosterona é um hormônio, é uma estrutura oleosa. Por isso que ele consegue ser absorvido pela derme. Por quê? Porque todas as células que estão aqui na derme, elas são compostas por estrutura fosfolipídica, né? Então, se ele é um óleo, se você administrar numa região do seu corpo, ele vai conseguir não só atravessar a sua derme, mas a sua epiderme, né? O seu tecido subcutâneo, chegando até os vasos, né? Então, se você pegar uma estrutura que não tenha essa capacidade, como uma estrutura fosfolipídica, né, uma estrutura oleosa,
provavelmente ela não vai conseguir ser absorvida, né, de forma tão facilmente. Por quê? Porque ela não vai conseguir atravessar todas essas membranas, né, com tanta facilidade quanto as estruturas oleosas. Assim, né, as substâncias que têm essa capacidade, que são óleos, elas conseguem ser absorvidas muito mais fáceis, porque elas vão passar por um processo que nós conhecemos como difusão passiva, né? Ou seja, ela consegue atravessar as membranas de forma passiva. E as substâncias que não têm essa característica oleosa, elas irão precisar passar por outros transportes. Vão ser absorvidas de forma não tão fácil, mas e de que forma que isso acontece? Vai acontecer através de um processo chamado de difusão facilitada, né? Ou seja, quando essa substância ela passa pelo meio de alguma proteína que compõe a membrana celular, ou por um processo de transporte ativo, né? Ou seja, quando a célula precisa gastar ATP para que haja absorção dessa substância. Então, essas são as 3 formas que podem acontecer a absorção dos medicamentos. Exemplo, né? Quando eu tenho a absorção de um fármaco que é administrado pela via oral, essa substância, né, ela vai precisar, então, atravessar todas essas membranas aqui, que compõem a mucosa, né, gastrointestinal, e observem que é um tecido que favorece a absorção. Por quê? Porque eu tenho todas essas rugosidades, né, que aumentam a área de superfície de absorção, e com isso eu tenho maior facilidade para a absorção dos medicamentos, né? Observe que é um tecido altamente vascularizado. Cada rugosidade dessa aqui eu tenho vários vasos, e esses vasos, então, vão favorecer esse processo de absorção. Então, a absorção, ela vai variar, né? Tanto em relação à via de administração, como em relação à forma farmacêutica, né? Então, observe que existem várias formas farmacêuticas, exatamente porque nem todos os medicamentos vão ser absorvidos da mesma forma. Por exemplo, a bezetacil, né, que é uma droga que dói pra caramba, se você pegar utilizar o bezetacil pela via oral, ela não vai ter efeito, né? Por quê? Porque ela não foi preparada para ser absorvida pela via oral. E a mesma coisa, né, se você quebrar um comprimido ou se você pegar uma solução, um xarope de diclofenaco e colocar ele na pele, será que ele vai ser absorvido e chegar na corrente sanguínea? Não. Por quê? Porque a forma farmacêutica que ele foi desenvolvido não foi para ser absorvido por aquela via. Mário quer fazer uma pergunta, Mário? Pode, professor. E a silicoterapia muscular muda alguma coisa? Muda sim. Normalmente, Mário, o tecido intramuscular ele funciona como um tecido de reserva, né? Então, quando você administra um medicamento que ele é utilizado pela via intramuscular, o músculo, essa substância, ela é formulada para que ela seja absorvida lentamente, né? Então, por exemplo, vacinas, antibióticos, anticoncepcionais, eles são ali formulados para que a absorção aconteça paulatinamente, dependendo, claro, de cada substância. Mas como exemplo, eu vou citar aqui os anticoncepcionais injetáveis. Eu tenho anticoncepcionais injetáveis que eles têm, que eles são utilizados, por exemplo, até de 3 em 3 meses. Ah, meu Deus, como é que esse medicamento, como assim, usam uma vez a cada 3 meses, isso vai funcionar? Vai, por quê? Porque aquele anticoncepcional, ele tá ali ainda, né, no músculo daquela paciente, sendo absorvido para cair na corrente sanguínea gradativamente. Então, por isso que vai funcionar, porque ele não libera aquele medicamento de forma instantânea. O medicamento, o tecido muscular, ele funciona como um tecido de reserva para muitos medicamentos. E a via subcutânea, não são todos os medicamentos que podem ser administrados por via subcutânea. Por quê? Porque isso está muito relacionado ao volume, né? Então, se eu for um medicamento que eu tenho muito volume, provavelmente ele vai extravasar, né? Então, não são todos os medicamentos, e normalmente eu vou utilizar em situações que eu não tenho outra via, outra alternativa. Por exemplo,
vocês já devem ter ouvido falar da insulina, que é uma substância, né, que é muito utilizado hoje para tratar diabetes, né? Então, tantos pacientes que são diabetes tipo 1, que é aquela diabetes, né, que está relacionada principalmente com fatores genéticos, como também quando o paciente já utilizou todos os medicamentos e nenhum controlou, no caso da diabetes tipo 2, aí ele precisa utilizar a insulina. Ou seja, casos mais graves de diabetes tipo 2. E não existe insulina sem ser aplicado por via subcutânea. Por quê? Porque a insulina é uma proteína. Se eu pego a insulina e dou para o paciente tomar, o que vai acontecer? Vai quebrar, né? Então, não vai chegar até a corrente sanguínea. Então, por isso eu vou dar pela via subcutânea para o paciente. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar até a corrente sanguínea e desenvolver o seu efeito, né? Então, por isso que é uma alternativa. Nem sempre significa que eu vou... se o medicamento ele foi administrado por uma via, ele pode ser administrado por outra? Não, né? Por exemplo, o diclofenaco, a forma dele em gel massageador é diferente do diclofenaco que a gente utiliza, né? Então, eu crio modificações na estrutura, na forma farmacêutica, para que haja absorção, para garantir que aquele medicamento vai ser absorvido e vai ter um efeito para aquele paciente, certo? Deu para entender? Eu respondi? Obrigado. Nada. Então, né, a via de administração, ela é extremamente importante, né, para determinar exatamente qual é o perfil de absorção, né? Às vezes, o que eu quero é que o medicamento não seja absorvido rapidamente, como é o caso do antibiótico, né? Como, por exemplo, se eu tenho um antibiótico que é injetável, já pensou a pessoa ir todo dia para o hospital tomar um bezetacil? Não tem ser humano que aguente, né? Um sofrimento desse. Uma vez por semana e ela dói a semana toda, imagine se fosse todos os dias, né? Então, muitas vezes, o que eu quero é não ser efeito rápido. Eu quero prolongar o efeito, né, para dar uma maior para dar uma maior comodidade para o paciente, né? E, consequentemente, ele consiga ter uma melhor adesão ao tratamento. Então, a gente observa aqui que exatamente o que vai diferenciar uma via da outra, muitas vezes, é o perfil de absorção, como a gente falou na aula passada, né? Quando eu quero um efeito rápido, eu vou utilizar uma via de administração que vai disponibilizar 100% do medicamento na corrente sanguínea de forma mais rápida possível. Que via essa? A via intramuscular, que está aqui representado pela curva vermelha. Não, desculpa, rosa. Né? Então, aqui, a gente observa que a dose administrada do medicamento é igual à dose que chega à corrente sanguínea. Então, eu tenho que praticamente a absorção é de 100%. Né? Mas, se eu quero que a droga ela tenha um efeito mais prolongado, eu posso utilizar, então, uma via intramuscular, né? Ou até mesmo subcutânea. E a via oral, ela é utilizada normalmente quando eu quero tratamento longo de manutenção, né? Quando o paciente precisa, então, utilizar esses medicamentos por longos períodos e obviamente, ele não vai precisar da assistência de um serviço de saúde para a realização para a aplicação desse medicamento. Então, a absorção será mais rápida no tecido que for mais vascularizado. Então, por isso que, por exemplo, o tecido intramuscular, a absorção é muito mais rápida do que o tecido subcutâneo, como a gente consegue ver aqui nessa curva, né? A curva em verde, ela é muito mais acentuada do que a curva em azul. Mas, né, essa história estaria muito fácil, né? Farmacologia é uma disciplina muito fácil, que a gente consegue já conectar diretamente no nosso dia a dia. Mas ela às vezes traz alguma novidade, né? Ela traz uma vírgula, um porém, para que a gente comece a perceber também, né, o que acontece no nosso organismo. Apesar, né, desse processo, muitas vezes a gente utiliza uma via de 500 miligramas e a gente acha que chega a 500 miligramas na corrente sanguínea, mas não necessariamente. Primeiro, né, a gente sabe que uma parte vai ser perdida nesse processo de absorção, que não vai conseguir chegar até a corrente sanguínea, e além disso, quando o medicamento é absorvido, parte dele já passa pelo fígado. E aí eu disse lá no início da aula que o fígado é uma usina
que trabalha, que tem milhões de enzimas que trabalham ali metabolizando os medicamentos e outras substâncias também que nós produzimos, que são as substâncias endógenas, né? E aí o que acontece? Quando o medicamento chega lá pela primeira vez, acabou de chegar na corrente sanguínea, né? Todo feliz, todo animado, cheguei, vou fazer meu efeito. E aí ele toma uma surpresa, né? Porque se ele chegou no fígado, o fígado não sabe que ele acabou de chegar. O fígado vai fazer o quê? Metabolizar. E essa reação que acontece pode já levar à perda da atividade biológica de cara. Então eu já tenho um efeito de primeira passagem, que é nada mais do que o metabolismo do medicamento já no primeiro momento que ele chega no organismo. Então eu já tenho essa perda. Por isso que muitas vezes a dose ela já é calculada sabendo que vai ter essa perda do metabolismo de primeira passagem. Então todos os fármacos absorvidos pelo trato gastrointestinal passam pelo fígado e uma parte da dose é inativada antes de alcançar a circulação sistêmica, né? Então isso obviamente vai fazer já com que, né, você começa com 500 miligramas, mas o que vai chegar mesmo no local de ação muitas vezes não é nem 100 miligramas. Então, respondendo aqui a questão de Adilson, né, se o medicamento tiver várias formas farmacêuticas, por lei, o paciente pode escolher se pode ser injetável ou via oral. Então, olha, normalmente, quando o medicamento tem várias formas farmacêuticas, ótima pergunta, né? É quando você vai utilizar em finalidades diferentes. Por exemplo, se eu estou com cólica menstrual, e aí eu vou utilizar o diclofenaco para cólica. Eu posso utilizar o diclofenaco para cólica menstrual? Posso. Porque a cólica menstrual é resultado de uma inflamação que ocorre no endométrio, né? E que acontece com as contrações urinárias, né? E isso, que quando a gente está ali descamando aquele endométrio, né? Que está diretamente relacionado com o processo de menstruação. Então, quando isso acontece, eu produzo substâncias que causam a dor, que é a questão da prostaglandina. Eu posso tomar o diclofenaco, ele vai bloquear a minha dor? Vai, assim como qualquer outro anti-inflamatório. Mas se eu pegar, né, eu aqui esperta, falando assim, diclofenaco funciona para dor. Então eu vou pegar um gel de diclofenaco que eu comprei na farmácia e vou aplicar no meu abdômen, né, para ver se vai funcionar. O que vai acontecer? Provavelmente ele não vai ter a capacidade de penetrar os tecidos para chegar até o endométrio para bloquear ali aquele processo doloroso naquele tecido. Então, ou seja, eu não vou ter uma eficácia do que eu preciso. Então, eu já vou descartar uma via, que é a via de administração subdérmica. Não subdérmica, não. Dermatológica mesmo, né? Então, eu vou calcular. Eu vou utilizar, então, um medicamento por via oral ou por via injetável. Para utilizar por via injetável, supondo que eu tenha acesso a um sistema de saúde, seria um efeito muito mais rápido. Teria algum problema de utilizar? Não. Então, se eu quero um efeito mais rápido, provavelmente eu vou utilizar a via injetável. Só que qual a consequência disso? Eu preciso de um hospital para fazer isso. Não consigo fazer isso em casa, na maioria dos indivíduos. Mas, então, às vezes, o que é mais conveniente para mim é utilizar a via oral. Então, às vezes, quando eu tenho o mesmo medicamento, eu tenho várias formas farmacêuticas diferentes, o que vai depender é o tempo que eu quero o resultado, né? Então, muitas vezes eu tenho finalidades diferentes. Um diclofenaco gel, que é muito utilizado, né, no caso de dores ósseo-musculares, ele não vai ter o mesmo efeito, porque o que vai ser absorvido não é o mesmo de você utilizar um medicamento sistêmico, que vai alcançar a corrente sanguínea e vai se distribuir por todos os tecidos em uma dose muito maior do que pela via dermatológica, certo? Então, muitas vezes, o que vai determinar a via é a questão da comodidade, da segurança e do custo, né? Então, a via oral, ela é sempre utilizada quando o paciente ele pode se auto-administrar, né? Então, ele pode fazer esse acompanhamento sem necessitar de um profissional de saúde para aplicar, para preparar o medicamento. Então, basicamente, o que vai determinar, em alguns casos, a via de administração
não é necessariamente a estabilidade da substância, mas o que eu quero, né? O quão rápido eu quero aquele efeito e o que eu tenho acesso, né? Se eu tenho acesso a um profissional de saúde que possa realizar aquele procedimento. Então, muitos medicamentos, eles são restritos de ambiente hospitalar, né? Então, medicamentos injetáveis, por exemplo, eu tenho dipirona injetável, mas eu não posso aplicar em uma farmácia. Por quê? Porque pode acontecer tanta coisa nesse processo de administração. Então, esse paciente pode ter uma queda de pressão, né, e ficar desfalecido. Por quê? Porque 100% da dose vai ficar disponível em um curto intervalo de tempo, só que no ambiente hospitalar eu vou ter como cuidar desse paciente. Em uma farmácia, por exemplo, eu não tenho para administrar um medicamento intravenoso. Então, por isso que às vezes o que vai pesar não é só o efeito, mas tudo que pode acontecer com o paciente com o uso daquele medicamento, certo? Então, eu tenho aqui, né, a simulação de algumas formas de administração. A colega colocou aqui, Lucélia. E um medicamento para a cólica, como analgésico? Se não resolver, a mulher deve procurar um médico, porque a cólica é um aviso de que algo não está legal. Olha, sim, claro que sempre se você utilizar um medicamento, e esse medicamento que é para um transtorno de saúde autolimitado, né, e isso não funciona, o que pode estar acontecendo são duas coisas. Ou você não utilizar o medicamento corretamente, ou porque você pode ter um outro problema de saúde e está mascarando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em tratamento de dor, a dor pode estar relacionada a várias coisas, né? Por exemplo, eu faço aqui, tô na academia agora, né? Vou fazer só simulação, viu, gente? Não tô na academia, infelizmente. Espero daqui pro final da quarentena, né, retornar às atividades. Mas entrei na academia agora, né, com os colegas aqui. E aí, um dos alunos, né, o meu personal, pegou pesado, né, tanto tempo em casa na quarentena. O que vai acontecer? Eu vou sentir muita dor muscular. Isso é um processo fisiológico natural, você sentir dor muscular. A dor muscular, ela está relacionada exatamente porque houve um esforço e isso fez com que destruísse algumas fibras musculares e nesse processo de reconstrução a gente tem um ganho de massa, né? Então, no pain, no gain, né? Então, ou seja, sem dor você não tem ganho. Então, sentir dor quando você pratica uma atividade física, ele é um processo fisiológico natural, né? Então, o pessoal aqui da educação física deve estar falando assim, ó, se você não sentir nada, você malhou o dia inteiro, não está sentindo nada, é porque você não malhou certo, não é isso? Exatamente, porque vai causando microlesões no tecido muscular e quando isso for se regenerar, você vai ter uma síntese de mais fibras musculares e por isso você vai ter na hipertrofia, né? Mas o que acontece? Professora, me tira só uma dúvida. Sim. O analgésico, ele pode fazer isso? Ele pode mascarar a dor? Pode. Porque esse exemplo que eu dei é o fisiológico natural. Ou seja, isso que acontece no nosso músculo é o mesmo que acontece no processo de menstruação. É natural você ter cólicas menstruais? É, porque você está tendo ali a contração de uma musculatura lisa e esse processo ele pode ser acompanhado de um processo doloroso. Claro que algumas mulheres sentem de uma forma mais ponderada e tem mulheres que sentem dores incapacitantes, né? Então, nesse caso de dores incapacitantes, é claro que essa mulher ela precisa procurar um profissional que possa avaliar, porque isso pode estar relacionado a um processo de endometriose profunda e que ela vai precisar de um tratamento específico para aquele problema. E não necessariamente é um processo que está relacionado apenas ao que é fisiológico, né? Então, por exemplo, se você pode utilizar um medicamento para dor, para você não sentir cólica, claro que pode. Mas se você está percebendo que isso não está natural, não é normal, então é ideal que você procure sim um médico para que você consiga fazer exames que vão avaliar se há algo de errado, né? Então é importante porque muitas vezes quando a gente pratica a automedicação, você pode tá mascarando um problema maior de saúde, né? Então a dor ela está relacionada a vários problemas de saúde, né? Na verdade a dor é um sinal de que algo está errado no nosso organismo. Certo? Clécio, você quer falar alguma coisa?
professora, nesse caso, a utilização, como a senhora falou, da academia, por conta das microlesões, né, a gente acaba sentindo dor. A utilização dos medicamentos analgésicos atrapalha na hipertrofia? Ótima pergunta. Então, exato, o colega colocou aqui, ó, a liberação de ácido lático também é uma das dores da dor muscular, das causas das dores musculares, né? Sim. Não necessariamente ele vai atrapalhar. Não tem nada que justifica o porquê que vai deixar de formar o músculo, né? Porém, obviamente, se você está sentindo uma dor, se isso causou uma dor a ponto de você achar que há necessidade de utilizar um medicamento, possa ser que esse processo ele tenha exagerado, pode ter lesionado de uma forma muito mais agressiva, né? Ou, por exemplo, ter causado uma lesão em um tendão. Então, por isso que não é o recomendado que você utilize esses medicamentos em casos de dores musculares, né? O mais recomendado é que você utilize apenas uma pomada massageadora, né? Para que o efeito seja só ali naquele tecido, né? Porque como você vai utilizar esse medicamento provavelmente por um longo período, você pode ter efeitos colaterais com o uso crônico. Vou ser mais clara ainda. O uso desses anti-inflamatórios, né? Se a pessoa começar agora a utilizar um cetoprofeno, um naproxeno, diariamente, porque ela está malhando, então ela sempre sente dores musculares, o que vai acontecer? Ela pode desenvolver problemas gastrointestinais, porque é um dos principais efeitos colaterais desse medicamento, e além disso, ela está mascarando uma lesão no tendão, né, ou uma lesão mais grave. Então, por isso que não é o recomendado, mas não significa que esse medicamento vai evitar que ele tenha hipertrofia, certo? Não tem nenhum mecanismo direto que justifique que esse medicamento não vai favorecer a hipertrofia. Mas, se a gente parar para pensar que a hipertrofia ela precisa da inflamação para acontecer e eu bloqueio a inflamação, então, sim, ela pode retardar um pouco o processo de hipertrofia, certo? Ô, Pro. Sim. Boa noite. Boa noite. Pegando aí o gancho a respeito de dor e analgésico. No caso, a cimelide e a amoxicilina. Poderia estar tomando os dois ao mesmo tempo? Existe alguma hipótese aí, alguma situação, de algum momento que possa estar tomando dois medicamentos ao mesmo tempo, de preferência 8 e 8 horas? Não, porque a amoxicilina, não foi isso? É um antibiótico, então ele vai ser utilizado para matar uma infecção. E o cimelide ele está relacionado à inflamação, que pode estar relacionado à infecção ou não. Então, por exemplo, quando você tem eu tô com a garganta toda inflamada, possa ser que você passe um médico e esse médico prescreva tanto um anti-inflamatório quanto antibiótico, porque ele julgou que você já tem uma infecção ali causada por uma bactéria, certo? Certo, entendido. É porque nesse caso, a questão da indivídua, ela tá com o dente inchado. Aí o médico passou esses dois tipos de medicamento, portanto informou em 8 e 8 horas, mas só que não fez a prescrição correta de fato como seria, entendeu? Só disse que era de 8 e 8 para tomar esses dois. Correto. Não é porque, de fato, você pode utilizar os dois de 8 e 8 e pode utilizar os dois ao mesmo tempo, não teria nenhum problema. Certo? Um vai ser anti-inflamatório e o outro, no caso, como ele tem um problema, é mais preventivo, ele está tomando um antibiótico, por exemplo. Quando você faz uma cirurgia com dentistas, né? Eu acho até que tem alguns alunos de odonto aqui. Você muitas vezes o dentista muitas vezes prescreve um antibiótico para profilaxia, já que você houve um corte, então esse corte pode então favorecer, né, uma área que a gente tem a presença de bactérias, pode estar relacionada à nossa alimentação ou não. Então, por isso, você tem esse processo, você normalmente prescreve o uso de antibiótico por um período, certo?
Ok, obrigado. Nada. Então, a gente tem aqui nesse desenho algumas vias de administração, né? E às vezes, né, por exemplo, o que vai determinar a escolha de um determinado tecido ou não, além, né, do que tudo que eu já disse, pode ser também o volume de substância que eu tenho ali, né? Por exemplo, quando eu tenho administração quando o medicamento tem um volume muito grande, eu não vou conseguir administrar pela via subcutânea, intradérmica, né, ou subcutânea, ou pela via intramuscular, né? Por quê? Porque vai lesionar o músculo. Então, se eu tenho um volume muito grande, como é o caso de um soro fisiológico e alguns outros medicamentos, né, que tem um volume muito grande, alguns antibióticos, o que eu vou fazer? Vou administrar pela via intravenosa. E a via intramuscular, ela já permite, como é um tecido maior, ela já permite uma concentração de 5 ml para administração dentro do músculo. Do músculo deltoide. Deltoide não. Ai, meu Deus. Deltoide é esse aqui. Então, o músculo... Esqueci agora. Alguém me ajuda, gente? Os universitários aí da fisioterapia? Se não, cadê, gente, o pessoal da fisioterapia? Perna, Pro. Do glúteo. Glúteo, né? É glúteo mesmo. Glúteo, é glúteo. Isso, é glúteo mesmo. Foi só um esquecimento. Então, por exemplo, como é um glúteo, o músculo do glúteo é um músculo maior, eu consigo administrar até 5 ml. Já o músculo do braço, né? Eu não consigo administrar um volume maior do que 3 ml. Então, por isso que às vezes a técnica, né, ou o profissional de enfermagem diz que não pode ser administrado no braço, porque por conta do volume, certo? Então, às vezes, exatamente o que vai determinar o tipo de músculo para ser administrado é exatamente o volume de administração. Então, eu trouxe aqui esse vídeo que ele mostra como acontece o processo de administração. Ele vai só mostrar como é que acontece o fármaco se dissolvendo, se dissociando. Deixa eu só tirar o áudio aqui, porque o áudio não funcionou muita coisa. A gente observa aqui que o medicamento primeiro se dissolve. E aí o que acontece? Essas partículas, né, uma parte delas vão conseguir atravessar essas membranas, chegando até a corrente sanguínea, já aqui na mucosa gástrica, e outra parte ela vai se encaminhar para o fígado, né? Então, observe que aqui, antes mesmo de atingir a circulação sistêmica, uma parte já é metabolizada e, consequentemente, vai sair do nosso organismo sem, ao menos, chegar no local de ação. Né? Então, a gente observa aqui ela saindo pelo líquido biliar e se caminhando até o intestino. Então, ela vai passar por todas essas rugosidades até ser eliminada. Observe que 1%, né, é eliminado na sua forma inativa, né, dos medicamentos. Além disso, o que acontece? Algumas moléculas, o tipo de alimentação que a gente tem pode influenciar na absorção. Então, os medicamentos podem se associar a moléculas do alimento e isso dificultar a absorção, como também parte dos medicamentos serem biotransformados ou serem quebrados pelas bactérias que compõem a nossa mucosa gastrointestinal. Então, tudo isso pode estar, de fato, né, envolvido nesse processo de absorção dos medicamentos. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte do processo de absorção. E aí, Paloma colocou aqui uma pergunta. Eu apliquei um anticoncepcional injetável. Ficou inchado, né, um caroço no local. É normal? Não é normal, né? O que é normal é você sentir uma dor, né? Obviamente, porque tem alguma coisa ali naquele músculo, mas ficar com um caroço, né? Depende, que na verdade vai depender do tamanho desse caroço. Se for um caroço, de fato, não é normal. Mas você ficar com aquela região dolorida é normal, certo? Aproveitando aí o que ela falou, Uhum. será que por conta do... Eu acho que pode ser por conta da aplicação, né? Às vezes não aplicou da maneira correta e meio que houve um vazamento, né, desse
esse líquido do local que realmente ele deveria ter ficado. Aí pode provocar esse caroço. Pode, né? Pode ser até que você lesionou o músculo e isso causou uma inflamação no local, né? Mais acentuada do que o que aconteceria se você não tivesse se auto-aplicado, certo? Mas, por exemplo, se uma substância é para ser administrada intramuscular, uma das coisas que você tem que fazer é sempre aspirar antes, né? Ou seja, puxar o êmbolo para ter certeza que não vai vir sangue. Por quê? Porque aquela substância que é intramuscular, muitas vezes são substâncias oleosas e que não podem chegar na corrente sanguínea, porque o óleo na corrente sanguínea, o óleo não vai se misturar com água, isso pode formar um trombo, né? E ser uma situação gravíssima, né? Mas, então, só se tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, nesse processo de aplicação, você pode ter movimentado a agulha, mesmo não vindo sangue, e isso ter causado uma lesão ali no músculo, mais sensível do que as outras vezes, e por isso ter formado esse caroço ali da própria inflamação que foi gerada. Certo? Então é isso, gente. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente sair para o intervalo, né? Então dá uns 15 minutos de intervalo para vocês tomarem uma água e irem no banheiro para a gente retornar aqui do terceiro processo, que é o processo de absorção ou distribuição, certo? Beleza?